Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao Hoje Podcast. E eu não sei, só sei que foi assim. Mas se até a asa branca bateu asas e voou, por que não a gente? Ah, Queria receber aqui com muita honra um convidado especial, Jamil Albuquerque, e gostaria de dar aí as boas-vindas. Muito obrigado, André. É um prazer e uma honra estar aqui no Osh Podcast. Essa, falávamos aqui nos bastidores, essa nova forma de comunicação de pessoas, essa transmissão de pessoa para pessoa, de um a um, essa comunicação direta que a tecnologia nos trouxe. Então é um prazer poder sentar aqui, fazermos essa roda de conversa, essa prosa, e esse teu jeito de trazer o Nordeste aqui para o Centro-Oeste, para o Sudeste, que nós estamos aqui no Sudeste, trazer aqui para o Sudeste um pouco do Nordeste com jeito de Sudeste. Adorei. É, pois é. E é um prazer mesmo, porque assim, a gente traz muito enraizada essa questão do se reinventar, né? A gente tem essa garra. Eu falo que o nordestino ele tem essa força, né, de poder correr sempre atrás e não ficar preso, né, aí às dificuldades. Então, eu queria hoje, né, trazer aqui para você e conversar com você, na verdade. O podcast tem aí o intuito de falar sobre essa questão da transição de carreira, mas atrás da transição de carreira existe uma pessoa, né? Existe um ser humano. E você, Jamil, é uma pessoa que traz muitas oportunidades para muita gente. E eu não sei se você tem essa noção, né, de quantas pessoas que você já pôde impactar por poder trazer aí o conhecimento, desenvolvimento. Como que é isso para você? André, você citou assim, a tua fala eu quero dividir em três partes para eu ir respondendo. Primeiro é o nordestino, assim, o Brasil deve muito ao Nordeste, ao nordestino, eu digo. A Brasília foi construída pelos nordestinos, o Rio de Janeiro e São Paulo foi construído pelos nordestinos. Graciliano Ramos dizia, o nordestino, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, porque ele tem uma resistência emocional muito grande, uma capacidade de lidar com as frustrações, com as tragédias da vida, com o imponderável fora do comum. Então, isso é muito bonito, né? Segundo, você falou sobre nós nos conhecermos, como foi que nós nos conhecemos, o Mastermind da Fundação Napoleão Hill, que tem feito esse trabalho tão bonito e conecta pessoas, né? Nos conectamos. E você fez esse estágio em Pirassununga antes de chegar aqui em Ribeirão Preto. E terceira parte da pergunta é se eu tenho noção do impacto que causa, que a gente causou nas pessoas. A gente nunca consegue medir o tamanho. A gente ouve muitos testemunhos, ouve muitos feedbacks, muitas histórias. São mais de 180 mil líderes que nós já formamos nas salas Masterminds, e nós não formamos em grupos de multidões. Nossos grupos são grupos pequenos, entre 20 e 30 pessoas. Então, para chegar a 180 mil, são mais de 6.400 turmas. Isso é muita gente. Mas tem, além desses 180 mil, ela tem Uma progressão, uma né? progressão muito grande. Um dia eu peguei o avião aqui em São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, fui até São Paulo, e de São Paulo fui até Vitória do Espírito Santo, e coincidiu desses dois trechos eu ir junto com o Sócrates, o jogador de futebol que é ribeirão pretano, que tem um nome mundial, né? E aí, daqui até São Paulo, fomos na mesma poltrona, construímos, e aí de São Paulo para lá foi muito fácil para ele dizer, vamos juntos, continuamos, conversou ali, a pessoa gentilmente cedeu o espaço para que pudéssemos sentarmos juntos. E em um determinado momento da conversa, eu fiz esta mesma pergunta ao Sócrates. Eu falei, Sócrates, tu tem noção do teu tamanho? Tu consegue avaliar o teu tamanho?
E ele me deu a mesma resposta. Ele disse: não consigo avaliar. Mas teve uma jornalista que estava cobrindo a guerra na Bósnia. Lembra daquela guerra europeia? A nova geração não lembra, mas foi lá na final da década de 80, início da década de 90. Ele disse que uma jornalista, quando chegou para passar de um país para o outro, ela falou: sou brasileira, e aí disse que e era desafiante, porque países Claro. em guerra, né? Sim. Os direitos estão tudo caído por terra. E aí ela falou: sou brasileira, e o soldado falou: Sócrates. E aí deixou ele passar. Então ele conseguiu avaliar mais ou menos o tamanho dado aquele episódio específico. Então, comigo acontece guardadas as devidas proporções, Claro. coisas similares. Às vezes eu vejo testemunho de pessoas que dizem: olha, eu fiz na década de 90 e isso teve tal impacto, isso gerou tal coisa, a ponto de um empresário dar um depoimento recente numa situação. Eu estava na plateia e ele me olhou e lembrou da nossa estrada. Claro. E ele disse: olha, quando a gente começou, que você começou com a gente tinha uma loja. Hoje são mais de 80. Olha que Na legal. época era 40 e poucos funcionários, hoje são 15 mil funcionários. Que Não bacana. quer dizer que a gente foi o processo total, né? Bom, o processo total nunca é, mas a chama, o estímulo, né? estímulo, aquele gatilho inicial foi lá. É legal. E isso foi há muito tempo. Recentemente eu ministrei um trabalho, uma mentoria em Itapema, Santa Catarina. E aí tinha uma pessoa que tem uma barbearia no Rio Grande do Sul e abriu uma barbearia lá, porque ele queria fazer a transição, né, de vir morar na praia e tal. E aí foi fazer essa mentoria. E ele saiu e ele disse assim: eu estava pensando em me aposentar e eu saí daqui pensando em montar uma rede de barbearia. Olha que bacana. Então, ele fez a transição para se aposentar na praia e deixar o filho lá. Agora ele já está com um projeto de horizontes infinitos. Então, o impacto que a gente causa, o método Mastermind, a literatura, a filosofia de Napoleão Hill é imensurável, porque ela destampa a cabeça, ela aumenta o sonho das pessoas, faz a pessoa enxergar os seus sonhos, ela faz a pessoa perceber que o alto da montanha que ela está é a base da próxima montanha que ela pode chegar. Então, esse é o efeito que a gente consegue avaliar. Em um determinado momento da carreira, eu queria saber o quanto ficava, quantas pessoas levavam para casa do Mastermind. E um instrutor nosso, fazendo mestrado na Universidade de Santa Catarina, ele falou: Jamil, eu vou fazer isso que você sempre fala como objeto de mestrado. Então, nós criamos uma linha de corte. Só fez parte da pesquisa pessoas que tinham feito há no mínimo 5 anos. E no máximo até 8, para a gente ter uma linha de corte. Um parâmetro. Então, bom, ele fez há 5 anos atrás, ou há 6 anos atrás, ou há 7 anos atrás, ou 8 anos atrás. E a gente perguntava coisas como fez parte da pesquisa, porque daí tem uma metodologia científica, é um mestrado. Perguntas como: o que ficou para você? Qual foi o impacto na tua vida? Qual foi o resultado? E essa pesquisa, que é uma pesquisa de mestrado, uma pesquisa científica, mostra que mais de 80% das pessoas que fizeram o Mastermind atribuem os seus resultados no presente a terem feito o Mastermind. Então, o residual é muito grande. É quase como quando você faz uma faculdade. Se você fez engenharia, se você fez advocacia, direito, né? Se você fez a geografia, se você fez pedagogia, não importa qual é o curso, isso sempre vai ter um impacto ao longo da vida, porque você sempre vai se localizar como alguém que fez pedagogia, alguém que fez história, alguém que fez...
porque aquela formação tem impacto na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de ter critérios. E o Mastermind eu percebo que tem esse mesmo impacto na vida das pessoas. E o Mastermind é engraçado porque vai um depoimento meu particular. Eu já conhecia, né? Porque conhecia pessoas e assim pude ver a transformação de comportamento, de comunicação, o quanto que essa pessoa evoluiu, né? E aí eu sempre fiquei na curiosidade e jamais imaginei que eu ia conhecer o Jamil, né? Então foi um grande prazer e hoje ser meu amigo. E aí, Jamil, particularmente chegando em Ribeirão Preto, né, assim, uma cidade nova, novos desafios, mas eu nunca fiquei, o que eu vivenciei naquele encontro veio fortalecer aquilo que eu sempre acreditei, né, que a gente não pode ficar preso ao passado, que toda transição ela vem com desafios, mas também ela traz gigantes oportunidades. E a questão do Mastermind é isso que ele causa, né? Nesses encontros, deixa a gente com a mente, ele expande de uma forma absurda. E a gente não consegue mais voltar àquilo que a gente era, né? Então, assim, foi o pontapé inicial, inclusive para fazer a última transição de carreira. Então, é muito interessante porque traz um desenvolvimento, um crescimento que vai além do profissional, né? Então, assim, teve um impacto na vida da minha família, no meu casamento. Então, isso é muito gratificante. E você passou por algumas transições também, né? E aí... Várias. Várias, exatamente. E aí, Jamil, eu queria que você contasse um pouco, né? Para mim, o desafio sempre foi essa questão, né? Eu tinha uma vida muito estabilizada como farmacêutica na cidade que eu nasci, com as minhas raízes, que foi Maceió, né? E cheguei a um ponto a pensar assim, nossa, se existe vida perfeita, a minha é. Né? Falam que não tem, mas a minha é. E aí veio a sacudida dessa proposta que meu esposo recebeu para morar em Catanduva, interior de São Paulo. E junto com essa decisão veio o medo, como sempre, né? Mas o meu maior medo sempre foi, e se der certo? E aí para você, Jamil, me fala um pouco. É interessante isso que você falou, né? E se der certo, porque esse é o grande desafio, né? O medo do sucesso. Exatamente. Nós temos muito medo do sucesso, né? Por isso que existe a autossabotagem. É muito comum a pessoa se autossabotar por causa do medo do sucesso. Você falou sobre transformação, que é o que o Mastermind produz. Por isso que ele tem uma estrutura cadenciada de formação, são 12 encontros, tem um espaço para aplicação, porque tudo que é muito rápido, ele dá aquele impacto, mas ele cai. Então, como sustentar? A analogia da comida feita no micro-ondas, no fogão a gás e no fogão a lenha. É a mesma comida, mas o que muda é o sabor. E por que muda o sabor? Porque tem o tempo de cozimento, que faz toda a diferença. Eu ontem fui comer uma pizza e quando eu coloquei ela na boca eu senti que ela tinha diferença. Aí passou, eu chamei o rapaz e falei, o que essa pizza tem de diferente? Ele falou, essa é uma pizza que tem um tempo maior de formação, maior de fermentação. No mínimo, nós fazemos no mínimo com 24 horas de antecedência a fermentação dela. E dá toda a diferença no sabor, dá toda a diferença na hora de comer, todo o processo é diferente, porque o tempo faz parte, tem coisas que não adianta querer acelerar o tempo. Né? Encurtar, né, Jamil? Ele não fica mais rápido, mas porque ele é eterno, ele não tem início nem fim. Então, mas tem que se colocar ele nessa linha do tempo. Segundo o que é a transformação propriamente dita, que é diferente da mudança, que às vezes a gente confunde um pouco, porque ela é muito próxima também, não é tão difícil de confundir. Mas a mudança, vou pegar esse copo aqui,
vou mostrar. Pegar esse copo e fazer isso vir para cá, isso é mudança. Mudança é um movimento superficial. É um movimento de superfície. E ele tem uma tendência a não se manter. Sob pressão, olha aqui, eu dei uma pequena pressão nele, aqui ele já voltou para o estágio anterior. Então, a mudança, às vezes a gente muda, tal, mas tem uma pequena pressãozinha, volta para o estágio anterior. A transformação ela é mais lenta, ela mexe, ela vem de dentro. Essa transformação, que tem origem lá na palavra trabalho, e que tem origem lá atrás na palavra tribulo, que foi o primeiro equipamento que foi criado pelo ser humano em metal para rasgar a terra, que era uma grande roda com grandes dentes que ele ia batendo na terra. Então, e era com tração humana, as pessoas puxavam tração humana, porque lá na África são os grandes animais, eles não são domesticáveis, é o elefante, é o rinoceronte, são animais, girafa, eles não são domesticáveis como é o cavalo, como é a vaca, os equinos. Vai por instinto. Então aqui vinha puxando, quando puxava você mexe tudo, mexe o labirinto, as pessoas vomitavam e tal. Aquele equipamento chamava tribulo, por isso a grande tribulação que se fala na Bíblia. Então as pessoas passavam muito mal, eita, na tribulação, é porque estavam passando muito mal. Mas tinha algo muito importante, aquilo rasgava a terra, colocava a semente e depois vinha o alimento, e o ser humano deixou de ser nômade, porque entendeu o ciclo da agricultura. Então, depois da tribulação vem a bonança, vem a prosperidade, vem a alimentação, que gerou a palavra trabalho, que é instrumento de transformação. Então, para transformar, precisa mexer em coisas internas que, em alguns momentos, vão causar um mal-estar, vão acionar o medo, vão acionar esses mecanismos de defesa que nós temos, que é importante, que são emoções que são necessárias para a existência, de proteção. O medo é a emoção do planejamento, mas ele pode ser paralisante também. A questão é como dosar, é a máxima, a diferença entre o remédio e o... a dose terapêutica é a dose, né, que mata, né? E esse é o assunto que você entende bem. Então, pois é. Quando é que a dose é terapêutica e quando é que ela é letal. Né? Exatamente. Então, essa transformação, ela precisa ter um tempo de maturação. Ela tem que ter uma metodologia. O que é um método? Tem início, meio e fim. Ela não pode ser só expositiva, ela tem que ter a reflexão, ela tem que ter o plano de ação e ela tem que ter o desafio para poder sentir isso, ser testado, e tem que ter a verificação de resultados. Então, por isso que o Mastermind, a metodologia que o Dr. Napoleão Hill criou, produz muito isso nas pessoas. E na hora da transição é a mesma coisa. Né? Você largar o passado, porque o passado ele é a nossa base, nós verdadeiramente nos formamos, ele nos ajudou a nos formar, mas ele não nos leva para frente. Exatamente. Essa compreensão que ele nos formou, mas não nos define, isso é uma compreensão que é preciso ter maturidade. Como eu citei a África, né, que foi onde a civilização planetária começou, tem uma filosofia chamada Sankofa, que é uma filosofia africana, em que ela diz assim, arrumar, entender o passado, para poder arrumar o presente e construir o futuro. Olha que legal, muito, muito legal. Olha aí, viu? É importante a gente ter essa compreensão, né? Sim. Porque quem domina o presente, domina o passado. Perfeito. Isso é uma compreensão muito profunda. Se eu tenho o poder do presente,
eu domino o passado, porque eu posso até recontar a história. Eu não posso fazer ela acontecer novamente, mas eu posso recontar. E as histórias que nós contamos Elas fortalecem, elas né? fortalecem e nos definem. Sim. As histórias que nós contamos. Então, eu posso contar essa história aqui de forma diferente. Claro. E quem domina o passado, domina o futuro. Porque a tendência é o passado se repetir no futuro. Se a gente olha, às vezes a gente olha e diz, o futuro parece tão igual ao passado. É, Por quê? Porque a gente não arrumou o passado. sim. Então, saber arrumar. Agora, tem um momento de soltar aqui. E esse momento de soltar o passado e agarrar o futuro, tem um espaço chamado vazio. E esse vazio é o tal do... Eu... Cai. É. É a queda. É o frio na barriga. Esse é um momento em que é desafiante. Mas, se a gente compreende isso, aí o lado de lá sempre é melhor, porque nós ficamos sempre mais fortes. Você não deixou de ser de Maceió, não deixou de ser a farmacêutica bem-sucedida com uma vida perfeita. Você só está experimentando experiências muito novas, junto com uma pessoa que te dá muita proteção, que é o esposo, mais a estrutura familiar, os filhos, isso tudo vem junto. E hoje em dia as distâncias foram humilhadas, né? Porque a gente Exatamente. consegue, com as bênçãos da tecnologia. ciência, da tecnologia, a gente está junto, está perto. Agora, essa curvatura aí de aprendizagem, de experiência, isso requer maturidade. E o legal, Jamil, que você falou é algo muito interessante, porque assim, nessa hora que a gente tem essa consciência, na verdade a gente usa, a gente é grato, a gente agradece, a gente pega tudo aquilo que é bom aqui desse passado e usa como trampolim para o futuro, né? O que é a maturidade? Porque às vezes a gente sempre se pergunta isso, né? O que é a maturidade? Às vezes a gente diz a maturidade vem com a idade. E às vezes não, às vezes vem só a idade. Exatamente. Na maioria das vezes. E a maturidade, ela não vem com a dificuldade. Porque é muito comum a gente dizer, eu já sofri muito, isso me amadureceu. Não, ela não vem. Porque se a dificuldade, se a dor, ela amadurecesse, a pessoa pobre, a pessoa que fica presa, ela amadureceria. Porque você ficar enjaulado que nem um animal, Sim. Sim. Tem muita dor nisso. Exatamente. Você ser pobre, aquela ausência de tudo, é muita dor ali, né? Aquela dificuldade. Mas isso não amadurece. Sim. E nem é a idade também. Então, o que amadurece? É a capacidade de tirar lições das nossas experiências. E de ver quais são as suas limitações, né? E aí... Buscar. Mas ver as limitações é maturidade. A capacidade de enxergar a limitação é maturidade. Porque maturidade é a capacidade de entender a realidade. Exato. Essa capacidade de entender a realidade, de olhar a realidade, entender esta realidade, modificar a realidade se for possível, aceitar a realidade quando não é possível modificar e ter sabedoria para entender a diferença entre uma e outra. Isso é maturidade. E isso só vem com reflexões, isso só vem com um processo de autoconhecimento, que é a capacidade de se auto-observar. Tá? E de se auto-assumir, né? Porque você assume em vez de transferir, né? Porque tem gente que tem limitações e acaba transferindo essa responsabilidade das limitações aos outros. É a síndrome do Homer Simpson, que a gente chama, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Exatamente. É isso aí. Porque aí é muito mais fácil, né? Sim. Se eu arrumo um culpado, eu não preciso fazer nada. É. Não preciso mexer nada em mim.
Eu não sou feliz porque, ó, como meus pais me trataram. Bom, então pronto, agora não preciso fazer nada para ser feliz, porque os meus pais é que são os responsáveis por eu não ser feliz. Então, arrumou um culpado, fez transferência de responsabilidade, eu não preciso mexer em mais nada em mim. E aí, isso não muda, porque reclamação não muda nada. O que muda as coisas é a ação. Exato. A ação é que muda. A reclamação não muda nada. Eu estou lendo o meu artista preferido, o meu cantor preferido, né? Não o meu artista, mas o meu cantor preferido é Alceu Valença. E eu comprei agora a biografia dele. Aliás, eu não comprei, eu ganhei de presente do meu irmão. É um livro desse calhamaço que o Júlio escreveu. E quando o Júlio estava escrevendo, ele me ligou, porque eu tive muito contato com o seu Valença. E ele me perguntou se eu tinha alguns registros de algumas coisas com o Alceu, tal, desde o tempo do disco ao vivo dele, de 72. Não, o quadrafônico foi de 72, o ao vivo foi de 75. Aí eu não tinha nada de registro, só tenho os discos daquela época. Mas num determinado momento ele conta uma decepção do Alceu lá com as gravadoras e com os festivais. Aí se reuniram no boteco, enchendo a cara, um bando de maluco, hippie, cabeludo, reclamando das gravadoras. Aí o Alceu faz um comentário assim, como se a reclamação de um bando de cabeludos, hippies, tomando ser, enchendo a cara, fosse mudar alguma coisa. Né? Exatamente. Aquilo tudo não muda nada, né? Não vai mudar. Não. Porque a reclamação não muda, o que muda é a ação. E isso requer coragem. O ato de coragem, porque a coragem é a maior de todas as virtudes. Exatamente. Se não tiver coragem, todas as outras virtudes caem por terra. Se você é justo, mas vê uma injustiça e não tem coragem para enfrentá-la, a justiça anula. Todos os outros. Se você é leal, mas tem um momento que a tua lealdade é provada, você não tem coragem para mostrar essa lealdade, você anulou a outra virtude. Então, ela é a maior de todas as virtudes, porque ela é uma virtude que vem da mente e do coração. Ela não é uma virtude racional, ela é muito mais do coração, coragem, a ação do coração. Essa ação do coração, ela tem um pouco de loucura e muito de esperança. Sim. Você tem que... A transição é isso. É um ato de coragem, um ato de loucura, um ato de esperança. Que legal, Jamil, gostei. Para fazer a nova construção da vida. Muito, muito bom. E quanta coisa, né, que a gente está tirando aqui dessa conversa para todas as pessoas que estão aí acompanhando. É bom que vocês entendam, né, nas entrelinhas, cada recado, cada lição que a gente está tendo aqui, porque está sendo muito enriquecedor. E você falou, Jamil, de uma coisa que me chamou muita atenção, e essa questão do processo é algo que requer um tempo para que ele aconteça, né? Quando a transformação ela acontece de verdade, ela requer um tempo aí de processo. E aí, durante esse processo, você que já acompanhou tantas pessoas, o que você acha assim que acaba sabotando, que acaba destruindo, que acaba evitando que essas pessoas avancem? Né, que elas sigam. Os americanos têm uma frase que eles falam, good question, good question. Boa pergunta, boa questão. É muito comum ouvir eles falarem isso. Boa pergunta. E por que ela é uma boa pergunta? Porque essa pergunta é aquela pergunta que ela é poderosa. O que é uma pergunta poderosa? Uma pergunta poderosa é aquela que vai no âmago, que faz com que a pessoa tenha que se arrumar internamente para poder responder. Então ela tem o poder de fazer, porque a palavra pergunta vem de parir, vem de parteira. Perguntar é a arte de parir a verdade. Olha,
a Aprendendo aqui, hein? a maiêutica que o Sócrates construiu. Então, esta pergunta, por que será que as pessoas têm tanto medo, tanta dificuldade de fazer essa transição? Está numa das crenças mães do ser humano, que é a crença do merecimento. Você falou algo no início ali que você disse, e se der certo? Sim. E se der certo? Então, esse se der certo, será que eu mereço? E às vezes algumas pessoas verbalizam isso, eu nem mereço tanta felicidade. Ué, por que que não? Claro, por que que não? Merecemos. Sim. Então essa crença de não merecimento sabota muito, que é a palavra que você usou, né? Autossabotagem. Por que que a pessoa se sabota tanto? Eu tive uma situação no Rio de Janeiro, que eu tive muito próximo daquele jogador, o Imperador. Ele era um novo Ronaldo, o homem era gigante, gigante, gigante. E de repente ele entrou numa ladeira abaixo que estava vendendo a casa lá, que era o último grande patrimônio que ele tinha. E aí, numa situação, o que aconteceu? Eu ia jogar futebol, uma coisa que eu amava, eu ganhava muito dinheiro para fazer uma coisa que eu amava. E eu via os meus amigos, tudo que jogavam futebol comigo, participavam tudo lá naquela quebrada, naquilo lá. Então a tendência eu me sinto culpado de ser tão bem sucedido e o meu entorno ser tão mal sucedido, de alguma maneira se auto-sabotava. Deixa eu ir lá e ser deles, deixa eu ir lá e mostrar que na verdade eu sou deles, deixa eu ir lá ficar usando droga com eles, bebendo com eles, deixa eu ficar ali pegando metralhadora com eles para dizer que eu sou deles, eu não sou aqui, eu sou lá. Não. É aquela crença do não merecimento, acabou com a carreira dele. Acabou com um dos grandes talentos mundiais. Ele tinha tamanho de Cristiano Ronaldo, tamanho de Messi, ele tinha tamanho dos gigantes, mas não sustentou a grandeza pela autossabotagem. E a raiz da autossabotagem é o merecimento. Então faltou isso. E numa transição de carreira acontece muito isso, né? Não é que tu solta uma carreira que você já sabe lidar, você já sabe... Eu vou pegar aqui um exemplo que é os relacionamentos. Às vezes um relacionamento muito difícil, até agora a palavra nova que tem aí, que é relacionamento tóxico, Isso. né? Se mantém porque, bom, com isso aqui eu já sei lidar. É verdade. É verdade. Eu já sei lidar com a grosseria da outra, a aspereza do outro, tudo isso aqui eu sei lidar. Será que eu vou largar isso aqui para eu pegar? Será que eu mereço Algo melhor? algo melhor? Né? Não estou estimulando a desfazer relacionamento, muito pelo contrário. Sim. Eu sou partidário de que se pudesse manter é a melhor situação da existência. Mas é somente para ilustrar o quanto a gente, às vezes, por saber lidar com uma situação difícil, tem medo se sabota. E às vezes, Jamil, eu vejo assim, as pessoas, essa questão da transferência, né? Eu culpo porque ele é assim, é assado, ou ela é assim, assado, onde na verdade, muitas vezes está na pessoa, nessa questão do merecimento. Ela não se acha merecedora de ter algo melhor, ou até de transformar mesmo, de poder modificar, de poder ver de uma outra forma, né? E você trouxe um fato bem interessante que eu falo até para os meus filhos. Meu pai, sou fã do meu pai, Jamil. Do meu pai e da minha mãe. Eu falo que eles foram meu coach muito antes de existir essa, né? Não, a palavra coach, ela existe como palavra desde em torno de 1600, né? Então eu tô... que ela vem de cooks na Hungria, mas não dessa popularização que tem agora. Eles foram teus mentores. Meus mentores de vida, exatamente, eu tenho o maior orgulho. E o meu pai veio muito de baixo, né? Meu pai vendeu cocada, vendeu mandioca, apanhou para estudar, né? Ele realmente, assim, ele enfrentou a vida. E no velório do meu pai, eu sabia assim, eu já era fã demais, né? Sim. E aí eu pude ver a grandiosidade do verdadeiro legado, né? Porque meu pai, ele era procurador de Estado, ele estudou, ele deu a gente
essa capacidade de estudar, de buscar, assim, independente da dificuldade, né? Então, quando a gente estava ali no velório, que tinha os amigos da justiça, né? Que tinha o pessoal ali da justiça e tinha o pessoal que era amigo de infância. Uau! E aí tiveram vários depoimentos. E ele recebeu uma homenagem, né? Eu fui lá em Maceió, fui participar dessa homenagem, onde tinha esses amigos que, como eles brincavam, que não tinham pau para bater no gato. Mas o que mais me chamou a atenção, desculpa a voz embargada agora, é o quanto que eles relataram que o meu pai foi, na verdade, ele foi um estímulo, uma inspiração para que eles pudessem mudar de vida, para que eles pudessem estudar, para que eles pudessem sair da vida que eles tinham. Né? E aí eu falo, gente, isso é muito grandioso. Muito. Né? Isso é muito grandioso. Muito. Porque ele foi, assim, inspiração para muita gente. Na simplicidade, na humildade dele, né? Sem grandes holofotes. Mas o meu pai realmente, ele deixou um legado assim fantástico, né? Que vai reverberar aí por gerações. Eu, por coincidência, me lembro que eu penso que na semana que você voltou do velório, a gente se encontrou. A gente teve... Você me levou numa celebração, inclusive. Isso, na igreja. Isso. Brasil para Cristo, penso que foi. Você deu uma palestra lá. Uma palestra. Eu tenho a impressão que foi lá. Aí, qual é a mensagem que fica nisso? Que a gente influencia de várias maneiras, mas a maior delas é o exemplo. Com certeza. É o exemplo, porque o exemplo ele traz a congruência entre o falar e o agir. Porque quando tem a incongruência, a pessoa pode até falar bonito, mas fica tão vazio. Fica vazio, a gente sente um desconforto, aquilo fica ruim, né? A gente chama de hipocrisia e tal. Então isso é ruim. Agora, se a pessoa, sem a necessidade de ficar fazendo uma mega propaganda, mas vai fazendo a sua vida, isso marca, né? Isso marca profundamente. Marcou, Jamil, marcou mesmo, marcou. E eu falo sempre para os meus filhos, né, que a gente numa conversa ali naquela mesa, né, que meu pai e minha mãe sempre gostou de juntar na mesa e conversar. E eu repito essa tradição. E eu falo sempre assim, eles falam, elogiam e tudo mais, eu falo, olha, mas a gente tem vários defeitos. Então, a partir daqui, você pega o que é bom da gente e o que não é, vocês desenvolvem para que seja melhor daqui para frente, né? Para as outras gerações. Porque ficou muito marcante isso na minha vida. Muito, né? E agradeço até aqui de uma forma muito especial a você, porque eu falo que naquele momento, né, voltar para Ribeirão, deixar tudo, foi um grande desafio, né? E eu encontrei... Você estava bastante fragilizada emocionalmente. E assim, eu encontrei amigos, né? E você foi um deles, que estava ali junto comigo. Que bom, que bom. Foi muito bom, Jamil, muito bom. E aí fomos lá naquele culto muito bonito. Sempre um local, uma igreja, nós precisamos compreender isso. Para quem é da tradição cristã, uma igreja cristã, não importa qual escola cristã, se é católica, se é protestante, se é evangélica, não importa qual delas, né? Se for da tradição cristã, que seja qualquer uma cristã. Era sempre um local onde você encontra o espiritual com o material. Exatamente. Então, assim, por mais simples que seja uma igreja, eu tenho muito respeito. Exatamente. Embora eu nunca fui católico, sempre fui protestante, eu nasci protestante, sou protestante até hoje, e nunca fui católico, mas eu amo as igrejas católicas.
Exato. Amo entrar, amo olhar, sempre faço uma oração. A arquitetura católica é fora do comum. O que É, eles fizeram no planeta, é, em termos da arquitetura gótica, é fenomenal, fenomenal, né? Porque ali é um local onde você encontra os dois universos, né? O exato, espiritual e o material juntos. Então é exato. sempre bom, pá. A gente se fortalece, né? Não, assim, eu gosto muito das tradições católicas, que eles têm muita simbologia diferente de nós protestantes, né? Então, aí eu tinha aprendido lá atrás que cada vez, se você entrasse a primeira vez numa igreja católica, se tinha direito a fazer um pedido. E eu, por muito tempo, não deixava por menos, eu fazia um pedido. Depois eu descobri que, na verdade, você pode fazer 3 pedidos quando você vai a primeira vez. Eu falei, nossa, olha o tanto de pedidos que eu perdi. Agora que foi pouco, agora eu entro e faço 3 pedidos. É. E uma coisa, Jamil, que você assim falou, né, e que eu achei bem interessante, a gente tem aí todo o processo de desenvolvimento, toda a metodologia, o Mastermind é muito forte nisso, e eu vejo assim, o quanto que as pessoas conseguem se estabelecer exatamente por conta desse tempo, dos encontros, aquele trabalho feito em equipe, né? A troca que existe ali dentro é fantástica, Muito. né? É muito grandiosa. Inclusive, eu fiz o convite para, né, você fazer um encontro em Maceió, porque tudo que é bom a gente Sim, quer levar para quer, lá. quer. E aí é assim, em seguida vem essa questão da ação, né? Então, eu vejo muito isso também. As pessoas, elas têm a consciência da limitação, elas procuram ali o que elas precisam melhorar, passa por aquele processo e vem a hora da ação. E aí, o que você traz aí dessa fase, né, que acaba determinando tantas outras coisas, essa questão da ação? Um dia eu estava vendo aquela novelinha de adolescente, como é que é a Malhação, né? Aí o menino, na Viva, né, que a gente revê ali, aí o menino falou assim, mas o que que você vai fazer agora? O outro perguntou, né? Ele falou assim, o que fazer eu já sei, agora cadê a coragem para fazer? Detalhe, né? Pequeno detalhe. Então, é, a coragem novamente aparece aqui, né? De você enfrentar o seu medo, porque o medo não é a ausência, a coragem não é a ausência do medo, né? Então, a coragem é avaliar que do lado de lá tem algo melhor, maior e mais relevante. Porque na decisão não é o que você quer, porque isso é muito fácil. Então a decisão é o mais desafiante, ele é mais desafiante, mas olha, eu quero isso aqui. Agora o desafiante é o que eu perco, Sim, porque o que eu ganho é muito grande. A gente sabe que é grande, a gente sabe que é melhor, mas o que eu perco? Porque a palavra decidir vem de degolar. E aí você deixa ou perde uma parte, né? Quais são as perdas que eu tenho? Não é este olhar que é desafiante. É avaliar o que eu tenho algo melhor, aqui tem algo maior, tem algo mais relevante, é isso que eu tenho que pensar, perfeita, né? Então, perfeita. vale a pena essa dor? Vale. Porque lá na frente tudo vai se ajeitar na vida. Se ajeita e causa uma transformação Se ajeita, se absurda. ajeita. A gente só tem que ter tempo para olhar isso, né? E volta, aliás, hoje estamos falando muito do tempo, né? Porque o tempo é o senhor de todas as verdades. É o maior inquiridor, ele é o juiz mais severo, É verdade. porque ele derrete todas as ceras, todas as máscaras, né? Ele mostra verdadeiramente quem nós somos. Não consegue acelerá-lo, nem consegue, se consegue vivê-lo. Tá? Você pode mexer em atividades dentro do tempo, isso sim. Mas tem atividades que você mexe e que não consegue mexer. Tem aquele exemplo que se usa, às vezes algumas pessoas acham ele um pouco duro até, né? Mas sempre é bom ter um exemplo duro porque ele marca. Você não consegue fazer um filho em um mês engravidando 9 mulheres, né?
porque você vai precisar, em tese, 9 meses, né? Sim, sim. Você vai precisar desse tempo. Agora, você pode fazer 9 crianças em 9 meses com 9 mulheres. Né? Isso sim, porque você respeitou esse Senhor que está dentro da eternidade, que é o tempo, né? Perfeito. Deus está acima da eternidade, né? Deus é pré-existente, mas o tempo é eterno. Verdade. Jamil, e assim, uma coisa para a gente fixar. Eu queria que você é assim, um exemplo, né, de tantas coisas assim, tantas literaturas, né? Você está aí à frente de várias tradições, né? E eu queria que você colocasse assim um livro que você acha que é o passo inicial para uma transição de carreira. Para uma transição de carreira. É assim, eu quando saí para vir gravar, essa gravação aqui nós estamos em cima da agenda há tempo, né? Vai e vem, vai. Porque eu fico muito pouco do meu tempo Em aqui. Ribeirão Preto. Tem alguns amigos que dizem que eu moro dentro da mala, né? Porque é mais ou menos isso, né? Quando eu saí, eu tenho 11 livros lançados. Sim. Mas tinha só esse lá na minha biblioteca que eu trouxe de presente para você. Ah, que A Arte maravilha! de Lidar com Ó, Pessoas, só. que é um livro que já foi lançado em 3 continentes, foi lançado aqui na América, foi lançado na Europa e foi lançado na África. Está na 3ª edição em Portugal, está na 2ª edição na África, aqui já está na 27ª, me parece que é, a 28ª, aqui embaixo está aqui. Isso. Essa aí é qual? 28ª? 28ª, isso. 28ª edição, com mais de 220 mil livros lançados, vendidos, o que é uma raridade, e é auditado, porque quando é editora grande, você tem que ser auditado. Não Que pode legal. simplesmente colocar lá na capa. Né? Uma vez eu vi num livro que lançou lá, estava escrito bem grande assim, 1 milhão de livros. Eu peguei, olhei, bem pequenininho, a serem vendidos. Aí... aí não vale. Como assim? Aí não vale, né? Porque ele fala da matéria-prima da transição, que são pessoas. Que sozinho nós não conseguimos fazer essa transição de jeito nenhum. Né? Ser sozinho é pouca coisa que se faz. Né? Ninguém faz sozinho a travessia de uma existência, de uma vida. Né? Então, entender de pessoas. Agora, a literatura básica, por coincidência, você trouxe também. E é importante que fique claro que realmente foi uma coincidência, né? Eu trouxe esse livro para te doar aqui, para você fazer um sorteio ou algo que você queira fazer. E você trouxe o livro que, então, eu quero indicar, que é o livro Quem Pensa Enriquece. Esse livro é o 9º livro mais vendido do mundo, e ele é o mais vendido do mundo, dentre os 10 livros mais vendidos do mundo. O primeiro é a Bíblia Sagrada, os livros sagrados das grandes religiões, tal, aí vem alguns clássicos da literatura. O 9º é Quem Pensa Enriquece. Por que ele é isso tudo? Porque ele trabalha os 3 passos de uma transição. Porque o original lá em cima tem uma frase assim, que foi lançado em 1937, tinha uma frase assim aqui escrita aqui assim, diz assim: para homens e mulheres inconformados com a pobreza. Olha que legal. E para você sair da pobreza e ir para a riqueza, tem 3 passos. É uma transição. É uma transição. É uma transição. E uma mega transição. É uma mega transição. Para fazer essa transição, tem 3 passos bem definidos. Primeiro é a mentalidade. É aqui. A prosperidade começa na mente e acontece na alma. Tudo se define pelo nosso espírito. Então, o primeiro pilar é a mentalidade. O segundo é
aquilo que você quer, que são as ideias, né? O leque de opções, por que você quer, qual é a tua inclinação, qual é a tua vocação, isso tem mercado, isso dá dinheiro, precisa fazer essas análises, né? Para uma transição. E o terceiro passo é a ação, é o como. E o como é onde reside todos os problemas e todas as soluções. Exatamente. Então, leia o livro Quem Pensa Enriquece. Eu aqui nesse prefácio dedico uma extensa, um prefácio um pouco mais longo, exatamente para falar sobre essa transição, de você sair de um estágio de vida e ir para outro estágio de vida, para ter uma vida mais plena, uma vida melhor, uma vida mais boa, a boa vida que Zenon falava, aquele filósofo que não se dizia filósofo, se dizia comerciante, né? Porque o que ele queria mesmo era resolver os problemas práticos da vida. Sim. Né? Então, tá aqui a indicação do livro. Ai, que legal. Então, eu estou no caminho certo. Certíssimo. E acabei de ganhar aqui um outro livro que agradeço demais. E, Jamil, chegando aí, né, nessa reta final do nosso bate-papo, eu queria que você me falasse para a gente aqui uma curiosidade sobre o Jamil. É uma boa pergunta, né? Porque talvez eu teria que setorizar por áreas, né? Quais as curiosidades sobre mim. Mas eu posso citar algumas curiosidades na área do passatempo. Eu sou apaixonado por cavalo. Olha, Eu tive cavalo, tenho muita paixão por cavalos. Isso é algo. E alguns passatempos muito ligados à natureza. Quando era criança, gostava muito de ver briga de galo. Tempo que isso era permitido, depois foi sim, proibido e tal, né? sim. Apaixonado por briga de galo. Assim como as pessoas gostam de ver boxe, eu gostava de ver briga de galo. Amanhecia na beira de um tambor assistindo briga de galo. Já fui ver briga de galo na Europa, na Espanha. Olha, que Assim como legal. algumas pessoas gostam de ver touradas e tal, é briga de galo. Então são curiosidades, porque onde eu nasci tinha isso, fazia parte daquela arrancada inicial. Depois, claro, a gente vai compreendendo, vai tendo uma maturidade, Sim, aquilo tudo realmente não tinha muito sentido, tinha significado para aquele momento, mas hoje não tem, porque também as coisas têm seu tempo. claro. É o ciclo, né? Tem o seu tempo. Então, nessa área, eu penso que são duas curiosidades que tem muito. E uma terceira curiosidade é que eu, em 93, eu li um livro chamado Virando a Própria Mesa, do Ricardo Sandler, e fiz uma lista de 100 coisas para fazer antes de morrer. Oh, que legal! E aí eu vim ticando algumas coisas, né? Então, como ser paraquedista, eu sou paraquedista, ser mergulhador, eu sou mergulhador. Eu coloquei lá caminhar nos 5 maiores desertos do planeta Terra, eu já caminhei em 3. Conhecer os 5 grandes continentes do planeta Terra. Os 5 grandes continentes habitados, né? Porque a Sim, Antártica é o 6º continente e não é habitado. claro. E conhecer esses continentes, eu já conheço 3 continentes. Então, assim, a ideia é assim, deixa eu marcar a minha existência para mim mesmo, né? Claro. E, claro, marcar também para o entorno, para o círculo íntimo, para deixar uma marca, né? Não é nada messiânico, porque também não gosto muito quando começa a falar sobre coisas messiânicas, né? Como se fosse. Isso não me parece sustentável numa estratégia de longo prazo, quando a Sim. pessoa começa a se ensimesmar messianicamente. Mas no sentido assim, deixa eu deixar uma marca, né? Foi inspirado num empresário, porque o Ricardo Sandler é um baita empresário. Então, essa é uma curiosidade que eu gosto de falar sobre mim. E o legal, Jamil, disso é que, assim, você deixar registrado algo que você deseja, né? Que você deseja realizar. E é muito bom isso. Porque, inclusive, no livro Quem Pensa Enriquece, ele fala muito sobre isso, né? Da gente colocar e mostrar quais são os desejos, né? E botar um prazo também ali para que as coisas se realizem.
O combustível de tudo é o desejo, né? Ele coloca aqui nos Isso. passos dele, primeiro, o desejo ardente. Isso. Para que o desejo ardente exista, tem que ter um objetivo. Perfeito. Ele cita num dos livros dele, assim, a ilustração do desejo ardente, quando você olha uma pessoa e você quer estar com aquela pessoa. Toda a sua alma vibra, os guerreais internos da alma se agitam quando você pensa nessa pessoa, quando você olha. E isso se é alguém muito importante, e aí vem os filhos, aí vem as pessoas de relacionamento, aí vem a família, aí vem, né? Então ele ilustra isso com esse sentimento, porque é fácil de ilustrar. Exato. Porque o exemplo ele tem que ter algo que seja fácil de compreender, como o exemplo que eu dei das crianças. Então, esse exemplo do desejo, quando você tem algo e aquilo te emociona. Essa emocionalização do desejo, do objetivo, ele se torna ardente. E Jamil, para a gente finalizar, porque aliás a gente ficaria aqui por horas, né? Eu nem sei quanto tempo nós estamos falando aqui, não sei se faz 10 minutos, 15 minutos. Exatamente. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo, para as pessoas assim que estão tendo a oportunidade de assistir, de aprender, né? Eu falo que é muito legal essas trocas, porque a gente aprende muito. E eu queria que você finalizasse aí com algo que você acha relevante para esse momento, deixar aqui registrado. Andréia, eu vou unir dois grandes pensadores da humanidade, um bíblico, que é Salomão, e outro, um dos meus mentores, que é Napoleão Hill. Então, Salomão, quando se encontrou com um Deus, na Bíblia está escrito, que Deus perguntou a ele, peça-me o que quiseres. E ele pediu sabedoria. Um dia perguntaram para Napoleão Hill se ele tivesse que dar um único conselho para que as pessoas ficassem ricas, e ele respondeu, leia um livro por ano, leia um livro por mês pelo resto da sua vida. Uau! Uau! Então, sabedoria com leitura, essa é minha dica final, minha filosofia de vida, uma forma que eu levo a vida, porque a sabedoria te dá riqueza de palavras, te dá compreensão da vida, você consegue organizar mais as coisas, fica tudo mais fácil de viver com sabedoria. Que maravilha, Jamil. Jamil, muito obrigada de coração. Estou muito, muito feliz, né? Como o Jamil falou, foi bem difícil marcar essa agenda, mas a gente conseguiu. E eu queria só agradecer a você por esse momento. Foi um prazer e uma honra estar aqui com você, com seus telespectadores. Tenho certeza que o que você está plantando aqui no Osh Podcast, como é que aconteceu isso? Não sei. Não sei, só sei que foi assim. Né? Se até Asa Branca, numa conversa com o Jamil, veio essa questão. Se até Asa Branca bateu assim, você falou, por que não? Por que não? Muito bom, Jamil. Obrigada, viu? Estamos juntos. Ótimo.